Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês os jogos da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Também vou apresentar os últimos resultados e mostrar como é que está a classificação após 31 rodadas. Simbora então? Bom, por conta aí da final da Copa do Brasil entre Atlético Mineiro e Flamengo, que vai começar a ser disputada no próximo domingo, essa 32ª rodada do Brasileirão está meio quebrada, né? Bem espalhada aí, com jogos começando nesta sexta-feira e indo até a próxima semana. E conforme eu falei então, a rodada começa nesta sexta-feira, dia 1º de novembro, com um duelo de tricolores. O Fluminense vai receber o Grêmio, partida que acontece às 21 horas, lá no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A rodada segue no sábado com 3 partidas. Às 16 horas, o ameaçado Red Bull Bragantino encara o Cuiabá, que também está em situação difícil. A partida vai acontecer lá no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. Um pouco mais tarde, às 8h30, um duelo rubro-negro. O Atlético Paranaense encara o Vitória lá na Liga Arena. No mesmo horário, o Juventude vai encarar o Fortaleza, duelo que acontece lá no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. No domingo, não teremos jogos por conta aí da final da Copa do Brasil, mas a rodada segue na segunda-feira, dia 4, com o grande clássico entre Corinthians e Palmeiras. A partida vai acontecer às 20 horas lá na Neoquímica Arena. Na terça-feira, vamos ter aí 3 jogos, todos eles às 21h30. O Internacional vai jogar contra o Criciúma, no estádio Beira-Rio. O Bahia joga contra o São Paulo, lá na Arena Fonte Nova, em Salvador. Enquanto que teremos aí um clássico carioca entre Botafogo e Vasco, lá no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. Na quarta-feira, às 21 horas, o Cruzeiro encara o Flamengo. Essa partida vai acontecer lá no estádio Independência. E no mesmo horário, duelo de Atléticos. O Atlético Goianiense recebe o Atlético Mineiro, lá no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. E agora eu vou trazer para vocês então os resultados da 31ª rodada, quem se deu bem e quem se deu mal na 31ª rodada. A rodada começou no último sábado, dia 26, e teve a vitória do Grêmio sobre o Atlético Goianiense pelo placar de 3-1, vitória de virada. Outro que também se deu bem jogando em casa foi o Vitória, derrotou o Fluminense pelo placar de 2-1. O Flamengo, jogando no Maracanã, derrotou o Juventude por 4-2. Palmeiras e Fortaleza empataram em 2-2 lá no Allianz Parque, resultado ruim para as duas equipes que brigam pelo título, enquanto que o Atlético Paranaense venceu aí o Cruzeiro por 3-0 e saiu da zona de rebaixamento. Já o Internacional foi até o Arena MRV e bateu aí o Atlético Mineiro pelo placar de 3-1. Outro que perdeu em casa foi o Red Bull Bragantino, foi derrotado pelo líder Botafogo por 1-0. Criciúma e São Paulo empataram em 1-1 lá no estádio Heriberto Wilson, em Criciúma. Todos esses jogos aconteceram no sábado, dia 26, porque domingo não teve jogo por conta aí do segundo turno das eleições municipais. E aí na segunda-feira, dia 28, a rodada foi encerrada com 2 partidas. O Corinthians foi até a Arena Pantanal, derrotou o Cuiabá por 1-0 e saiu da zona de rebaixamento, conforme vocês vão ver daqui a pouco. Já o Vasco bateu o Bahia por 3-2 em São Januário, no encerramento da rodada. E nesta quarta-feira tivemos aí a realização de um jogo adiado da 17ª rodada entre Internacional e Flamengo. Os times se enfrentaram no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e ficaram no empate em 1-1. Com esses resultados que eu passei, a classificação do Brasileirão está assim após 31 rodadas. O Botafogo lidera com um pouco mais de folga, tem 64 pontos. O Palmeiras é o segundo colocado com 61. O Fortaleza segue em terceiro colocado com 57 pontos. O Flamengo, agora aí com o mesmo número de jogos que a maioria dos times, é o quarto colocado com 55 pontos. O Internacional segue na quinta colocação com 53. O São Paulo é o sexto colocado com 51, fechando aí por enquanto a zona de classificação para a Libertadores. A sétima colocação é do Bahia, tem 46 pontos, já ficou um pouco mais atrás. O Cruzeiro é o oitavo colocado com 44, o Vasco é o nono com 43 e o Atlético Mineiro é o 10º colocado com 41 pontos. Só que o Atlético Mineiro tem um jogo a menos, aí que ele tem que fazer contra o Atlético Paranaense. Na 11ª colocação está o Grêmio, tem 38 pontos. O Criciúma é o 12º colocado com 37. O Fluminense aparece em 13º lugar com 36 pontos. O Vitória é o 14º com 35 pontos. O Corinthians é o 15º colocado também com 35 pontos, só que tem 2 vitórias a menos que o time baiano. E a 16ª colocação é do Atlético Paranaense, último time fora da zona de rebaixamento. O Furacão soma 34 pontos e 9 vitórias. A 17ª colocação é do Red Bull Bragantino, também tem 34 pontos, mas 8 vitórias. O Juventude é o 18º colocado, também com 34 pontos, tem 8 vitórias e tem saldo de gols inferior ao do Massa Bruta. A 19ª colocação é do Cuiabá, tem 27 pontos, e aí já praticamente rebaixado, numa situação irreversível, está o Atlético Goianiense, apenas 22 pontos, no momento 12 pontos atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é o Atlético Paranaense,
O Atlético Paranaense, conforme eu citei agora há pouco, tem um jogo a menos, né? Tem um jogo atrasado que tem que fazer com o Atlético Mineiro. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like. E se não está inscrito, aproveite para se inscrever aqui no canal. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!